Quem responder aí, que souber a resposta, vai colocando aí pra gente aí no chat, ou se quiser falar aqui no microfone, tá? Fala aí o resultado que deu aí da número 1, número 2 e número 3. Quem for tentando responder aí. Aí a ideia é, pessoal, como dizem, enquanto vocês pensam nessa daí, ver se mais alguém entra, aí depois a gente vai pegar aquela lista, eu vou ver se eu acho ela aqui agora e mando aí no WhatsApp de vocês, e que a gente vai tentar corrigir pelo menos a metade dessa lista aí com vocês hoje, que aí a gente adianta o conteúdo, e aí a gente pode seguir com o conteúdo, pelo menos vocês já tiram algumas dúvidas em relação a isso, beleza? Isso, para quem já respondeu, a 1 é 144 mesmo, certinho, pessoal. Beleza. Vou ver se eu mando a lista aí para quem não tem. Vou ver se eu mando aí agora no grupo de vocês. Peraí. Mandei aí no grupo de novo, quem não tem a lista, eu mandei no grupo aí agora, porque aí a ideia é, nós vamos discutir essas três aqui, só para lembrar o material da aula passada, aí terminando de discutir essas três aqui, a gente começa a discutir a lista, tá? Porque aí a lista tem praticamente todos esses conteúdos, e aí a gente quer fechar essa parte para poder passar outra lista, já com o próximo conteúdo, que seria polígono regular e também figuras inscritas e circunscritas, que é o que eu quero explicar para vocês depois que a gente discutir essa lista um pouco aí. Aí eu devo explicar esse conteúdo, que aí a gente já fica, pelo menos, no que eu considero em dias com o conteúdo, que aí a gente passa todos esses aí. Número 1, realmente 144 graus, já teve gente que respondeu aí, esperar mais alguns fazerem pelo menos essa daí, e a gente vai discutir essas três aí, beleza, gente? O áudio está sendo legal aí para vocês, gente? Vocês estão escutando tranquilo o áudio? Tá tranquilo. Beleza. Dica, gente, exercício de geometria, quando vocês estiverem talvez com dificuldade de ver o que está acontecendo, talvez a melhor solução que tenha para vocês enxergarem o que está acontecendo na situação é desenhar, tá? Então, essa 3 aqui, capaz, se você desenhar ela, fica mais fácil você entender o que ele está pedindo. É uma dica que eu dou para vocês, tá? Professor, depois tiver como você passar a diferença entre bissetriz, mediatriz, mediana. Boa, vamos. Na hora que nós for discutir isso daqui, é bom que a gente já discute isso daí também. Boa, vamos lembrar. Perfeito.
E aí, alguém conseguiu A2, nada? Aqui pelo meu horário agora é 3h10. Eu acho que nós pode discutir aqui, até porque para a gente aproveitar, que eu não sei se vocês têm compromisso depois, e a ideia é a gente usar pelo menos umas 2 aulas dessa daqui de 40 minutos, que aí dá para a gente adiantar e colocar em dias o conteúdo, que eu acho que é onde eu acho que a gente tinha que estar no conteúdo, tirando esses problemas que a gente está tendo de contratempo, né? Então, partindo disso daí, vamos lá, gente. Número 1, para quem não conseguiu, vamos discutir essa daí, né? Calcule o ângulo interno e o decágono regular. Se eu quero o ângulo interno, então eu posso utilizar aquela formulazinha que a gente tem do ângulo interno que a gente viu na outra aula, que nada mais é do que quando você pega lá o Izinho é igual 180 vezes n menos 2 dividido por n. Ou então, você pode fazer uma outra situação. Se você calcula qual que é o ângulo externo, depois você pode subtrair esse valor 180 menos esse valor, que você também tem um ângulo interno. Por que eu estou falando isso, pessoal? É que para achar o ângulo externo é mais fácil, né? Que o ângulo externo é só eu pegar 360 e dividir pelo número de lados. E aí você tem o valor do ângulo externo. Achando o ângulo externo, a gente não falou para vocês na outra aula que sempre o ângulo externo e interno são suplementares, ou seja, quando eu somo os dois a 180 graus. Então, se eu sei o valor do ângulo externo, 180 menos ele, logicamente eu acho o ângulo interno. E por que eu estou falando isso? Que é aquela ideia que a gente tenta falar para vocês de tentar evitar decoreba de fórmulas, porque a quantidade é infinitesimal, ou seja, tem fórmulas demais para ser decoradas. Então, se você decora do ângulo interno e do ângulo externo, talvez fique mais difícil para você lembrar depois o que tem que ser feito. Então, talvez uma opção é, no lugar de decorar ângulo externo e externo, fixe a mente no ângulo externo, porque se você acha o ângulo externo, automaticamente você acha o ângulo interno, beleza? Mas fica a critério de cada um o que vocês acham mais fácil. Então, aqui eu poderia usar tanto essa daqui, que é do ângulo interno, que é 180 vezes n menos 2 dividido por n. Opa, é 180, perdão, gente. Coloquei 18. 180 vezes n menos 2 dividido por n. Ou então do ângulo externo, que é 360 dividido por n. Se você usa essa daqui de cima, obviamente você vai chegar na resposta direto. Você já acha o ângulo interno, que é o que o exercício está pedindo. Se você usa essa de baixo, depois que você usou ela, você pega o valor, né, 180 menos esse valor, que você tem o valor do ângulo interno. Aí fica a critério de vocês, o que vocês vão achar mais fácil. É vocês que têm que escolher. Jogando na primeira aqui, vai ficar 180 vezes. Se é um decágono, ele não tem 10 lados? Então, vezes 10 menos 2, dividido por 10. Certo? Aí aqui eu posso cortar um zero se eu quiser. Aqui vai ficar, então, 18 vezes 8. Concorda comigo? 18 vezes 8, 144 graus, que é o resultado que o pessoal achou. Daqui de baixo, ia ficar 360 dividido por 10. Certo? Ou seja, ia dar 36 graus no ângulo externo. Se o ângulo externo é 36 graus, quanto que é 180 menos 36? Ou seja, você também ia achar, então, que o ângulo interno vai ser 180 menos 36, que o resultado vai estar o mesmo, 144 graus. Então, você pode escolher aí qual que você acha mais fácil fazer, mas repito, eu pessoalmente acho mais fácil a gente pegar em relação ao ângulo externo, porque em relação à decoreba de fórmula, ele é muito mais tranquilo, que é só pegar 360 e dividir pelo número, você acha o ângulo interno. Se eu achei acho o ângulo externo. Se eu achei o ângulo externo, eles são suplementares, o interno e o externo. Lembra que a gente comentou na aula passada, discutiu bastante sobre isso aí? Então, se eu tenho um ângulo externo, 180 menos ele, eu tenho um ângulo interno, porque eles são suplementares. Beleza? Aí fica a critério de cada um. Número 2. Um ângulo interno de um polígono regular, só para lembrar aqui para a gente discutir conteúdo, a gente discutir conceitos, que é pelo conceito que você dá conta de fazer. Depois nós vamos ver o que vocês errou aí. Me fala depois o que vocês errou que nós vamos discutir, hein? Vamos lá. A3, 18, é isso aí mesmo. A2, alguém respondeu, eu não vi ali, mas deixa eu voltar aqui que eu vejo qual que é a resposta que vocês colocaram. A2, 12, é isso mesmo. É um dodecágono mesmo, A2. Então, 12 na número 2 e no número 3 a resposta vai ser 18 lados mesmo, é isso aí mesmo. Vamos lá, continuando aqui, ó.
Então, aqui está falando do polígono regular. Vamos lembrar o conceito. O que é um polígono regular, pessoal? Polígono regular é aquele polígono que ele é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. Vocês lembram disso? Ou seja, equilátero e equiângulo. Ou seja, ele é ao mesmo tempo as duas coisas. Então, ele tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Partindo disso, vamos lá. Falou que o ângulo interno vale 5 vezes o ângulo externo. Vamos escrever isso aqui, né? Então, no número 2, ele falou que o ângulo interno vale 5 vezes o ângulo externo. Determine o número de lados desse polígono. Então, primeira coisa, eu tenho essa relação aqui, não tem? Se eu pegar lá na questão dos dois ser suplementares, eu tenho que o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar os dois juntos 180 graus. Substitui isso aqui agora. A gente não está falando que o I vale 5 vezes o ângulo externo, então vai ficar 5Ezinho mais Ezinho igual a 180 graus. Ou seja, 6Ezinho igual a 180 graus. Ângulo externo é igual a 180 dividido por 6, ou seja, o ângulo externo vai valer 30 graus. Certo, pessoal? Ou seja, se o ângulo externo vale 30 graus, quanto que vale o ângulo interno? 150 graus. Concorda comigo? Agora, como que eu vou saber qual que é o número de lados dessa figura? Repito, eu prefiro usar o próprio ângulo externo. Então, o que eu vou fazer? Lembra das duas formazinhas que a gente pegou ali no início? Se eu pegar do ângulo externo aqui, ó, eu não tenho que ângulo externo igual a 360 dividido por N? E se eu multiplicar cruzado, eu não posso inverter o Ezinho com N de lugar? Então, eu vou ter aqui, ó, número de lados vai ser igual a 360 graus, 360 dividido pelo Ezinho. Ou seja, 360 dividido por 30 graus. 360 dividido por 30, 12 lados. Como aqui ele pediu o número de lados desse polígono, então a resposta realmente é 12 lados. Agora, e se ele tivesse pedido para classificar esse polígono, ou seja, se ele tivesse pedido para identificar o polígono, gente, qual que é o nome do polígono de 12 lados, gente? Como que chama aí? Alguém fala para mim ou escreve aí rapidão aí. Qual que é o nome do polígono que tem 12 lados? Dodecágono. Dodecágono. E aí lembra o seguinte, pessoal, a ideia é, o 10 não é decágono? Então, o 11, um decágono, que aí significa que é o decágono relacionado a uma unidade, um decágono. Dodecágono, que seria 2 unidades, e a partir daí, você vai usar praticamente o mesmo nome que você utilizava lá nas unidades, ou seja, quando tinha 3, não era tri? Não era tri? Então, aqui mesma coisa, quando é 4, não é... você não usa o quadri, ou aqui no caso é o tetra, depois o penta, o hexa, o hepta, o octa e o N, né? O NA. Ou seja, então você vai utilizar a mesma coisa, só que agora junto com um decágono. Então, por exemplo, 12 do decágono. Beleza? Vamos lá. Número 3 aqui agora para a gente discutir, né? E aí o colega falou e vamos lembrar. A gente tem algumas coisas que é interessante a gente lembrar mesmo e ele falou bem. O que é mediatriz? O que é bissetriz? O que é mediana? Vamos lembrar desses 3 aí, ó. Vamos lá. Primeiro, o que é mediatriz, pessoal? Mediatriz é aquele segmento de reta que está, aqui tem um lado, então ele vai estar aqui no meio desse lado, formando um ângulo de 90 graus aqui nesse lado. Isso é mediatriz. Então, a mediatriz, ela está aqui no meio, ou seja, parte do ponto médio desse lado, formando um ângulo de 90 graus com esse lado aqui. Certo? Isso daqui é mediatriz. Beleza? O que é bissetriz? Bissetriz é aquele segmento de reta que sai do meio do ângulo, então ele vai sair desse ângulo aqui, então a mediatriz vai estar nesse lugar aqui, em que divide esse ângulo aqui em 2 partes iguais. Então é como se ela estivesse dividindo isso daqui, ou seja, está no ponto médio, mas no ponto médio do ângulo. Ou seja, então ele divide esse ângulo em 2 partes iguais. Quer que escreva? Vou escrever aqui então, não tem problema não. Ou seja, então, mediatriz é quando você está falando em relação ao ponto médio, está falando em relação ao lado, e bissetriz, você está falando em relação ao ângulo. Então, divide o ângulo em 2 partes iguais.
A mediana, pessoal, mediana, ela divide aquele lado, ou seja, ela sai do ponto médio desse lado e interliga esse ponto médio a outro ponto médio numa figura. Ou seja, então ela divide aquilo, por isso que chama mediana. Ou seja, ela interliga um ponto médio até outro ponto médio. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, depois eu apago aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo. Uma mediana, então, seria sair disso daqui e ligar até aqui, ó. Então, isso daqui é uma mediana desse triângulo. Ou seja, ela sai do ponto médio de um lado e liga até o ponto médio de outro. Isso daqui, então, é a mediana daquele triângulo. Mas lembrando que não tem só uma, né? Então, eu vou ter aqui, logicamente, 3 medianas. Ou seja, as medianas formam outro triângulo ali dentro daquele triângulo. Beleza? Vou escrever aqui esses 3 conceitos, então, para vocês. Tá? Vou escrever aqui. Então, mediatriz. É um segmento que sai do ponto médio do lado de um lado do polígono, formando 90 graus. Polígono, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Ou seja, então, mediatriz é um segmento, eu esqueci segmento de reta aqui, pessoal. Se quiser escrever e depois, lembra, tá? Quando eu falo é um segmento, estou falando um segmento de reta. Então, ele é um segmento de reta que sai do ponto médio, ó, ponto médio, eu pus acento, tá difícil a situação, hein? Sai do ponto médio de um lado do polígono, formando um ângulo de 90 graus nesse lugar que ele sai, ou seja, lá no ponto médio. Então, isso é mediano. O que é bissetriz? Depois eu apago e faço o número 3 de lá, tá? Vamos escrever nesse espacinho aqui. Então, o que é bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Ok? Então, lá, mediatriz é aquele segmento de reta que sai do ponto médio, formando um ângulo de 90 graus com aquele ponto médio que ele está saindo. Então, ou seja, se aqui eu tenho a figura, né, eu tenho o lado do polígono, ela vai sair desse ponto médio aqui, formando um ângulo de 90 graus. Isso daqui, então, é mediatriz. A bissetriz, repetindo, aqui você tem um ângulo originário, a bissetriz vai sair daqui de dentro, dividindo isso daqui em dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos congruentes. Beleza? Agora vamos lá. O que é mediana? Vou escrever aqui embaixo que ele não cabe. O que é mediana? Mediana é um segmento de reta que interliga o ponto médio de dois lados de um polígono. Ponto médio de dois lados de um polígono. Beleza, pessoal? Então, as três definições aí que eu acho interessante vocês pedirem elas. Então, primeiro, né? Mediatriz é o segmento de reta que sai do ponto médio de um lado, formando 90 graus com aquele lado. Beleza? Aí depois, o que é bissetriz? É o segmento de reta que sai do ângulo em que divide aquele ângulo em duas partes iguais. E o que é mediana? Mediana é o segmento de reta que une dois pontos médios de dois lados desse polígono.
que é aquele caso que eu desenhei para vocês. Então, você pega o ponto médio de um lado e interliga até o ponto médio de outro lado. Então, aí você tem a mediana. Beleza? Tranquilo, então, as definições? Conseguiram entender aí? Ou alguma dúvida que quer que a gente discute mais um pouquinho? O que vocês me falam aí? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos lá, então. Vou apagar aqui para a gente poder fazer essa número 3, tá? Na hora que terminar essas 3 aqui, gente, mas vai ser no finalzinho da próxima aula. Sobre esse conteúdo aqui, tem 2 exercícios que eu achei na internet aí, que são esses desenhos aqui, que depois eu vou colocar aqui no quadro. Vou colocar mais perto da câmera aqui para vocês verem. É esse primeiro desenho aqui, e depois esse desenho aqui de baixo, que é um pentágono. E aí, o exercício pede para você encontrar o valor de x nessas figuras. Esses 2 aqui eu vou passar para vocês no final da nossa aula e vou deixar como um desafio. Quem conseguir responder eles primeiro e me mandar a resposta aí no privado e no WhatsApp depois, eu vou dar um brinde, tá? Vou pensar ainda no que é esse brinde, mas eu vou dar um brinde. Que as 2 questões envolvem esse conteúdo aqui, mas envolve tudo isso. Inclusive essa questão de bissetriz aqui, ele envolve tudo isso. E é muito interessante as 2 ali, porque cobra, como diz, um pensamento, um raciocínio de vocês de figura geométrica muito interessante. Então, eu vou desenhar eles no final da aula aí, vou deixar os 2 como desafio. Quem der conta de fazer os 2, depois tem um brinde garantido comigo aí, tá? Número 3, vamos lá. As mediatrizes de 2 lados consecutivos de um polígono regular formam um ângulo de 20 graus. Como eu falei para vocês, esse exercício aqui, talvez seja ideal a gente desenhar. Pessoal, não sei se vocês estão copiando aqui, qualquer coisa pode deixar que aí a gente responde, eu deixo vocês tirar o print, depois vocês copiam. É porque aqui em casa tem uma pia, não fica legal para me escrever aqui não, eu tenho que ficar ali na frente de vocês, tá? Aí depois vocês copiam. Vamos lá. Então, primeiro, vou desenhar um polígono qualquer aqui, só para a gente imaginar isso aqui. Deixa eu pôr de outra cor aqui, tá? De azul. Então, vamos lá. Vou tentar desenhar um polígono qualquer aqui, só para a gente discutir. Então, aqui eu coloquei aqui 3 lados de um polígono qualquer ali, que pode formar qualquer polígono, que eu não sei qual que é. E agora eu vou pensar o seguinte, olha o que o exercício está falando. As mediatrizes de 2 lados consecutivos. Então, eu vou pegar 2 lados consecutivos desse aqui. Exemplo, vou pegar esse e esse. Falou que as mediatrizes. Então, o que é mediatriz? Partindo do ponto médio, formando 90 graus. Então, aqui, ó, vai sair uma retinha daqui, um segmento de reto daqui, em que aqui está formando o quê? 90 graus. E daqui vai sair um também que está formando 90 graus. Isso, então, são mediatrizes. A mediatriz, ela sai pro lado oposto dele. Isso, exatamente. Ou seja, saindo lá para o meio, e aí para o meio da figura, né? Ou seja, para dentro do polígono, isso mesmo. E aí falou que o ângulo formado entre as 2 mediatrizes aqui, ó, é 20 graus. É isso que o exercício está falando, não é? Aí está falando, quantos lados tem esse polígono? E aí, gente? O que vocês me falam aí? Como que vocês iriam responder isso daqui? Vocês estão conseguindo ver esse desenho? Quer que eu faça ele maior aqui? Tá tranquilo assim? Vocês conseguiram ver que aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 20 graus? Tranquilo assim? Vamos lá. Tenta responder então agora, quem não conseguiu, porque teve alguém que já conseguiu aí, que colocou que era 18, e a resposta realmente é 18. Isso aí mesmo. Agora, vamos lá. Alguém colocou ali, ó, 360 dividido por 20. Por que é 360 dividido por 20, hein? Porque no meio ali faz 360 graus, né? Quando completa todos. Aí você dividindo por 20, você descobre o número de lados que tem na figura. É uma boa, porque aí você está achando o ângulo central daquilo ali, né? Então, se eu pegar, por exemplo, todas as mediatrizes que der aqui, eu vou ter exatamente a mesma quantidade de lados que tem, né? Ou seja, eu vou ter essa quantidade de ângulos aqui até formar 360. Foi uma boa pensativa. Foi uma boa alternativa de resposta. Tem outro jeito de responder aí também, gente.
Vamos ver se alguém respondeu diferente aí. Perguntinha. Qual foi a figura que foi formada aqui, gente? Aqui dentro, está usando esse 20 graus. Que Um quadrilátero. Um quadrilátero. Se é um quadrilátero, quanto que dá a soma dos ângulos internos dele? 360. Aí é só somar 90, 90, 20 e subtrair de 360. Perfeito. Ou seja, então tem dois jeitos de resolver. Vocês pensaram de duas maneiras muito legal. Por isso que eu falei que eu vou deixar os outros dois como desafio, que vai ter que ter esse tipo de pensamento. Se você pensar só de uma maneira, é capaz que você não vai dar conta de responder. Então a gente fala de ter pensamento amplo, né? Você tem que abrir o seu pensamento para conseguir. O que eu quero dizer para vocês então? Então aqui tem duas formas e vocês pensaram de maneira muito interessante. Primeiro, se eu coloquei isso aqui então, se eu fizer isso aqui em todos os ângulos, ou seja, em todos os lados desse meu polígono, eu vou ter então esse 20 graus dividido aqui várias vezes, formando ali no ângulo central 360 graus. O colega pensou certinho. Então, se eu pegar 360 dividido por esse 20 aqui, você vai ter exatamente quantas vezes foi formado isso aqui. Aí você vai dar 18 graus. Perfeito. 18 lados, perdão. Ó. E outra opção que talvez seria mais fácil até do que pensar assim, seria olhar que isso aqui formou um quadrilátero, e aí não precisa nem jogar na fórmula, porque isso aí a gente tem dedução que o triângulo a soma é 180 e o quadrilátero a soma é 360. Se você não lembra que a soma dos ângulos internos no quadrilátero é 360, você pode jogar na fórmula do SI lá, lembra? SI é igual a 18 vezes N menos 2. Se você jogar lá, você vai achar exatamente 360. E aí você tem, aqui é 90, aqui é 90, 180. Aqui é 20. Deu quanto? 200. Não é isso? E aí, você vai jogar, então, você vai achar qual que é aquele ângulo ali, ó. Vou responder de jeito aí, tá? Então, vai ficar 90 mais 90 mais 20 mais, vou chamar aqui de ângulo I, que é o ângulo interno, e aí você fala, mas por que eu estou achando aquele ângulo ali? Vocês podem reparar que esse ângulo aqui é exatamente o ângulo da figura, é o ângulo do polígono. Então, quando você encontra aquele ângulo, você está achando o valor de I. E aí, depois, você pode jogar naquela formulazinha e achar o N, certo? A soma disso daqui vai dar 360 graus. Quando você soma aqui, então, repite 180 com 20, 200, passou para lá, então você achou que o ângulo interno aqui é 160 graus, certo? Agora, jogando. De novo, eu vou falar para vocês que pessoalmente, eu não utilizaria aquela formulazinha assim, ó. I é igual a 180 vezes N menos 2 dividido por N. Eu não usaria essa. Mas se quiser usar, pode usar que ela vai dar certo. Então, joga o 160 aqui, você vai achar o valor de N. Como que eu faria? Se o ângulo interno é 160, quanto que é o ângulo externo aqui, gente? Quanto? Me fala aí. Como é que é a pergunta? Se o ângulo interno é 160, quanto que vale o ângulo externo aqui? 20. E como que você sabe que é 20, gente? Os dois são suplementares sempre, não esquece disso. Se você tem um deles, é só pegar 180 menos ele que você acha o outro. E aí, então, se o ângulo interno é 160, o ângulo externo é 20. E, logicamente, agora eu vou jogar no mesmo jeito lá. Ó. N é igual a 360 dividido por 20. Então, N são 18 lados. Como o exercício pediu só o número de lados, 18. E se ele tivesse pedido o nome dessa figura, gente? Como que era o nome desse polígono aqui de 18 lados? Vamos ver se vocês vão acertar o nome dele aí. Icosaedro? É uma possibilidade, só que aí a gente tá... Octodecágono? O que eu colocaria? Vamos lá. Esse que tem a ver com edro, tem a ver mais quando você fala de poliedro. Então, eu não gosto muito de usar essa notação, apesar de que ela também está certa. O que eu usaria? Quando a gente colocou o 12, não foi do decágono? Tira o do. Então, sobrou o decágono. Então, fica octodecágono. Tá? Ou seja, decágono de 10, octo de 8. Então, juntando 18. Então, octodecágono. Beleza? Tranquilo então, gente? Mas para ficar bem claro, do jeito que o colega falou aquela hora, de pegar o 360 dividido por 20 aqui, foi um pensamento muito legal e que chega na resposta e que está correto, tá? Para ficar bem claro, tá certo o pensamento dele. Porque aqui, o ângulo interno aqui, somando todos a 360. Se naquele ele deu 20,
Então, se eu repetir isso aqui várias vezes, eu vou ter quantas vezes aquele ângulo de 20 ali? 18 vezes. Então, significa que eu tenho 18 lados fazendo 20 graus e que vai dar certo, então, para mim responder. A resposta está perfeita e também está certa. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir, então, o nosso conteúdo aí? Vamos lá. Seguinte. Listinha aí. Não repara aqui que eu rabisquei aqui todas as minhas listas aqui, então eu vou pegar de folha em folha aqui. E a gente vai tentando ver alguns métodos de resolução para ficar mais fácil para vocês. E, repito, a gente vai corrigir alguns desses aqui, mas espera aí, deixa eu ver quanto tempo está faltando aqui. Está faltando 4 minutos. Eu acho que então dá para responder pelo menos as primeiras aqui. A gente pega isso daqui, depois na hora que sair, vocês podem entrar no mesmo link. Eu não vou mandar, mas eu só vou pedir para vocês esperarem o seguinte. Agora são exatamente, está faltando exatamente 4 minutinhos. Agora são 3h35, então 3h39, 3h40 vai cair. Deixem para entrar, pessoal, 3h40. Então, deixem para entrar mais ou menos 3h46, 3h45. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês entrarem agora, a gravação para. É porque depois que termina a aula é que ele faz um compilado e grava a aula. E aí eu tenho que esperar gravar para mim entrar de novo. E aí, se vocês entrarem, ele para a gravação aqui, porque ele entende que já começou de novo a aula. Aí eu peço vocês esperar 6 minutinhos, então espera que eu vou lá no grupo e falo, pessoal, pode entrar. E aí vocês entram de novo, tá? Porque senão a gravação não dá certo. Ela para na onde a gente entra e só grava até aquele ponto. Beleza? Aí espera um pouquinho que eu falo para vocês entrarem e a gente continua a gravação. Vamos lá. Listinha está na sua mão. A gente não corrigiu nenhum desses aqui não, só o número 15, né? Na aula de quinta. Desses outros aqui, o número 1, 2, 3, a gente não tinha corrigido nenhum ainda não, né? Não estou enganado não, né? Ou tinha? Lembrei para mim. 1, 2 e 3 o senhor já fez. Ah, perfeito. Então agora a questão 4. Isso. Vamos lá então. Vamos lá. Questão 4, pessoal. Aí tem... Vou desenhar essa figura aqui. Aqui 90 graus. Aqui... Lista de diversão, professor? Isso. Aí aqui vem essa retinha aqui. E aqui tem outra retinha nesse lugar aqui. Aqui está fazendo 120 graus. Aqui está fazendo 140 graus. É isso, né? Aí, detalhe, falou que essa reta aqui é T e aqui é S. T e aqui é S, falou que as duas são paralelas, né? Vamos lá, gente. Vamos discutir, então. A ideia é que a gente discutir. Então, você tem essa figura aqui, que é um triângulo, retângulo, né? Está pedindo para calcular o valor de X, deu que a retinha T e S são paralelas e informou o valor desses dois ângulos. Aqui é 120 e aqui é 140. Vamos lá, gente. Como que vocês iam pensar para responder isso aí para mim? Dá a dica aí para mim. Como que vocês iam responder isso aqui? Ou como que vocês responderam isso aqui? Para começar, aquele ângulo da ponta do triângulo, ele está sendo dividido igualmente, não tá? Você fala que aqui vai ser 120? É que eu não estou enxergando. Tipo... Tá, eu ia tentar fazer maior, mas não tem como, não. O quadro é pequeno. Ah, tá, agora eu consegui. É 120 e aí o outro vai ser 120 e o do meio vai ser... Ah, não vai dar certo. Vai não. Pensa de outra forma aí. Eu acho que aí, por esse caminho aí, eu tô tentando imaginar aqui como que você ia pensar aquilo ali, mas o que você pode fazer é o seguinte. E se eu passar uma reta, continuar a reta do triângulo, aí eu faço 120 menos 180 e aí eu divido por 2. Ah, é uma boa. Agora, por 2, aí você tem que ver. Por causa do seguinte, ó. Se eu somar esse 120 com um ângulo aqui de dentro e com esse ângulo aqui de fora, ó, os três juntos dá 180, né? Ah, é verdade. Ou seja, tem que ser os três ali para dar 180. Sabe qual que é a dica que eu dou para vocês, gente? Não sei se vocês lembram quando a gente explicou isso aqui, que foi até o que a gente usou nesse número 3 aí, ó. Sempre quando você tem retas paralelas e que ele está criando alguns joelhos, igual tem aquele de 90 graus, o que eu aconselho para vocês? Passa mais uma paralela lá naquele lugar. Ou seja, tenta fazer mais uma paralela